Olá! Hoje nós iremos falar sobre resumos acadêmicos. E vamos falar mais especificamente sobre o resumo simples e o resumo expandido. O resumo, ele é normatizado pela NBR 6028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E lá conceitua que o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. E ele deve trazer minimamente os objetivos, os métodos e as conclusões acerca do documento analisado. Os resumos acadêmicos, eles apresentam características gerais, específicas. E eu vou falar, antes de trazer as características de cada um, eu vou falar sobre quais são os tipos de resumo. Nós temos o resumo crítico, os resumos indicativos e informativos. O resumo crítico, ele é também chamado de resenha. E ele tem o objetivo de, além de resumir um conteúdo, ele também traz uma apreciação, uma análise crítica acerca daquele documento. Então, pode-se fazer uma resenha de uma música, uma resenha de um livro, uma resenha de um artigo científico, de um filme, onde você resume as principais informações do texto, mas também coloca lá a sua opinião acerca daquele texto, certo? A sua opinião de maneira objetiva, né? Onde você vai trazer os pontos principais, positivos, negativos, a respeito daquele trabalho analisado. Os resumos indicativos, eles servem para indicar os pontos principais de um documento. E muitas vezes, só por eles não ser capaz de compreender exatamente o documento completo. É necessário consultar o original, certo? Então, os resumos indicativos, eles não discorrem sobre tais pontos, eles falam apenas os pontos principais, certo? Não apresentam dados qualitativos, dados quantitativos, eles são apenas para indicar as informações principais do texto original. Já os resumos informativos, eles trabalham, como o próprio nome diz, com mais informações. Então, eles já são maiores, já têm informações mais amplas e, muitas vezes, de acordo com o seu objetivo na consulta daquele documento, você já consegue resolver, ter a informação que você precisava apenas no resumo informativo. O resumo simples, ele é um exemplo de resumo indicativo e o resumo expandido de exemplo informativo. De maneira geral, nós devemos escolher um tempo verbal para elaborar o resumo e permanecer nesse tempo. Então, quando nós estamos escrevendo, é necessário que nós não fiquemos variando. Muitas vezes falando no futuro, outras vezes falando no presente, outras vezes falando no passado. E como, geralmente, esses resumos, eles são a partir de um texto que já foi feita uma pesquisa, é importante que eles fiquem no pretérito do indicativo, porque já foi algo realizado. Então, nós vamos falar sobre os tipos de resumo, o resumo simples e o resumo expandido. No resumo simples, você deve colocar, como já falado anteriormente, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento resumido. Isso, de maneira geral, nos textos acadêmicos, você deve escrever de forma clara e objetiva, preferencialmente na terceira pessoa e na voz ativa do verbo. Atribua um título ao conteúdo. É importante que o seu resumo ele tenha um título, certo? E se ele já estiver dentro da própria obra, por exemplo, dentro de um artigo, certamente é o mesmo título. Então, outra coisa, não esqueça de colocar as palavras-chave no final do seu texto, certo? Sempre seguindo as orientações da ABNT, do evento que você vai participar ou da sua instituição de ensino. Então, assim, qual é o objetivo de se escrever um resumo simples? Para submeter para participar de um evento científico. Ele também é utilizado para iniciar como elemento pretextual da maioria dos textos acadêmicos. Então, um artigo tem um resumo simples, uma monografia tem um resumo simples, uma dissertação tem um resumo simples, e assim por diante, porque ele traz as informações principais a respeito do texto. Dependendo das normas de submissão,
pode ser que você tenha que produzir um resumo em língua estrangeira. Aqui no Brasil se utiliza muito as línguas inglês e espanhol, sendo que o inglês geralmente é mais recorrente. Nesse caso, você precisa, além de incluir o texto em português, fazer a tradução de todo o texto, incluindo o título e as palavras-chave, para colocar também no seu trabalho. Sendo que, nesse caso, ele vem logo após o resumo em língua vernácula e segue a mesma formatação. Mais informações. Não devemos colocar citações bibliográficas, tabelas, quadros ou esquema no resumo simples. Ele deve indicar a informação sobre a categoria do trabalho. É uma memória? É um estudo de caso? É uma revisão bibliográfica? Deve-se evitar o uso de parágrafos. Ele é feito em um único parágrafo. O uso de frases negativas e fórmulas. As frases, elas devem ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões abrangidas no seu trabalho. E é importante que as frases sejam concisas e que elas não sejam uma enumeração de tópicos. O resumo, ele não deve conter citações ou indicações bibliográficas. A extensão dos resumos. Essa extensão dos resumos, ela vai variar de acordo com o documento que vai ser resumido e com o objetivo da produção desse resumo. Então, em média, na ABNT, nós temos de 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos como teses, dissertações e relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 palavras para artigos de periódicos e revistas científicas. E de 50 a 100 palavras para indicações breves, que são os resumos feitos quando se vai submeter um trabalho em um evento científico. Então, quando a gente vai submeter, só que obrigatoriamente tem que ser de 50 a 100 palavras? Não necessariamente. Tudo depende do evento que você vai participar e das normas estabelecidas pelo evento, pela revista ou pela instituição. A formatação do resumo. A formatação do resumo ou do abstract, né, o resumo em língua estrangeira, inglês, seria a mesma. A fonte, Arial ou Times New Roman. O estilo de letra é o estilo normal, no tamanho 12, com alinhamento justificado. Não há recuo especial de parágrafo e o texto é produzido em um parágrafo único justificado com espaçamento entre linhas simples. Aqui nós temos um modelinho, então seria dessa forma aqui. Nós temos aqui um modelo de formatação, temos aqui no alto resumo, em letra maiúscula e negrito. Depois nós viemos aqui com o resumo do trabalho, dá um espaçamento de 1,5 novamente, vem as palavras-chave separadas por ponto. Isso é uma coisa a se observar. De acordo com a instituição, essa separação ela também pode ser por ponto e vírgula. Nesse caso aqui, a separação está feita por ponto. E agora nós vamos para um exemplo de um trabalho já pronto. Então, esse trabalho aqui, ó, o título, o atraso no desenvolvimento da consciência fonológica pós-pandemia da Covid-19. E aí nós temos aqui o resumo. Nesse resumo, vocês podem observar que nós vamos ter uma apresentação do assunto. Logo em seguida, nós vamos mostrar aqui o objetivo da pesquisa, a metodologia, como a pesquisa foi realizada e, ao final, a conclusão que houve em relação ao trabalho, certo? E aqui nós temos as palavras-chave do trabalho, ok? Então, essas foram as principais informações acerca do resumo simples. Vamos falar um pouco sobre o resumo expandido. A principal diferença entre o resumo simples e o resumo expandido está na estrutura, na disposição das informações e no fato de este comparar a obra que está sendo resumida com outros científicos. Então, com outros conteúdos científicos. Então, ó, o resumo expandido, ele, assim como o resumo simples, ele deve apresentar de forma concisa a ideia geral do documento que ele está fazendo o resumo. Entretanto, a forma como o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento analisados são apresentados é diferente,
Porque no resumo expandido, as informações de cada um desses tópicos, ela aparecem em seções. Enquanto que num resumo simples, pensando numa conclusão de curso, pode chegar até 300 palavras, em média um resumo expandido, ele varia entre 3 a 5 páginas. Dependendo do evento, tem eventos que pedem até 7 páginas. Então, a gente vê que na questão da extensão já há uma diferença bem grande. No resumo expandido, o pesquisador deve, inclusive ao resumir a obra, estabelecer uma comparação entre conteúdos de outros autores. Então, ele não vai se preocupar apenas com o seu trabalho, ele deve gerar uma discussão entre aquilo que ele está pesquisando e outros pesquisadores que já pesquisaram a respeito daquele conteúdo. Diferentemente do que acontece no resumo simples, o resumo expandido ele permite que o autor inclua tabelas e gráficos que facilitem a compreensão do autor. Isso, inclusive, é até importante que tenha, porque resume os resultados, resume o que você deseja apresentar de uma forma visual para o leitor. Então, isso muitas vezes facilita a compreensão do leitor. O resumo expandido tem, no máximo, de 4 ou 5 páginas, mas isso é variável de acordo com o evento, a instituição que você está, para a qual você está escrevendo, e deve constar no resumo expandido o título, os autores, o resumo simples, as palavras-chave, a introdução, a metodologia, os resultados e discussão, as conclusões, os agradecimentos não são obrigatórios, mas pode ter agradecimentos, e as referências. Então, esses são os elementos básicos que deve constar no resumo expandido. A formatação do resumo expandido, a fonte Arial, né? O espaçamento entre linhas é 1,5 e, nesse caso, o tamanho no corpo do texto é tamanho 12. Aqui está 10, mas o tamanho é 12. O título ele deve conter, no máximo, 25 palavras escritas em letra maiúscula. E aí vocês viram lá que aquele exemplo que eu dei lá do título, ele não estava todo em letra maiúscula. Mas por quê? Porque a instituição a qual aquele trabalho foi apresentado, ela não exigia que fosse tudo em tamanho maiúsculo. Então, tudo isso tem a ver com instituição. Vem o nome dos autores, que deverão ser escritos por extenso, somente as letras iniciais maiúsculas, e tem que se colocar também as informações, né, a respeito dos autores. Quem são esses autores? Então, o nome, o cargo, o endereço profissional e o e-mail, né? O formato do trabalho, ele vai ser colocado em Word. As palavras-chave do resumo simples, elas devem conter no mínimo 3 e no máximo 5 palavras. Nesse caso, nós devemos colocar também, para finalizar, as referências bibliográficas, que deverão ser colocadas de acordo com as normas da ABNT. Então, é isso. Essas são as informações principais a respeito do resumo simples e do resumo expandido, que são 2 textos acadêmicos muito importantes na produção textual dos alunos que estão cursando um curso superior. Por enquanto, ficamos por aqui.